Hoje o nosso bate-papo aqui no sofá é com essas duas mulheres que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, a Débora e a Rose. A Débora é a nossa secretária do Setorial de Mulheres, é diretora do Departamento de Cultura da Universidade de Santa Catarina, e a Rose é assistente social, especialista em direitos humanos. Então, o nosso bate-papo aqui é um pouco sobre essas trajetórias da nossa constituição de mulher nos papéis tanto da profissão como da militância política partidária. Eu queria começar um pouquinho com a Débora, da importância da Setorial, que já vai completar um ano e que você é a nossa grande incentivadora e que toma isso nas suas mãos para nos unir, né, Débora? Bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite, Marisa, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, com muita alegria, né? Nós estamos chegando aí no dia 5 de agosto, a nossa Setorial de Mulheres faz um ano, né, que foi reativada, né? A gente sempre tem que lembrar que ela não foi criada, porque o nosso partido aqui em Balneário Camboriú tem 43 anos, né? Então, ao longo desse tempo, houveram outras iniciativas, né, desse movimento das mulheres. Então, a última reativação está fazendo agora um ano. Foi um ano, assim, de desafios, de conquistas, de acertos, de erros. Fizemos muita coisa. A Rose também faz parte da nossa executiva, que hoje é composta, né, por mim, pela Rose, pela Ana Medeiros, pela Maria Madalena, Débora Weber, pela Gabi Lindner e pela doutora Inaila Oliveira, né? Somos esse grupo que decidimos as atividades da Setorial, sempre com o objetivo de empoderar as mulheres, de nos unir enquanto coletivo, né, para ocupar os espaços que nós sabemos que, para nós, as condições são um pouco diferentes. E quando a gente fala dessa reorganização, essa questão de a gente discutir, né, Rose, a necessidade da nossa união. Quando a gente fala em direitos humanos, as mulheres, as crianças, são sempre essa ponta mais frágil da conquista. Claro, a gente ainda tem os recortes, né, raciais, os recortes econômicos, né, da vulnerabilidade. Lidar com isso, Rose, para ti é uma experiência que me parece também, ao mesmo tempo que é recente da organização política partidária, mas é de longa data da tua experiência como trabalhadora, né? Sim, eu me formei em 95, fiz várias especializações. A primeira foi em Direitos Humanos e Cidadania, pela UDESC. Aí eu senti a necessidade de estudar violência doméstica, porque eu comecei a trabalhar no Sentinela, que era um programa destinado a trabalhar com questões de violência. Aí depois veio o SUAS, eu senti a necessidade de estudar sobre o SUAS, me formei em Gestão e Políticas da Assistência Social. E hoje, novamente, devido a esses novos recortes da questão racial, LGBTQIA+, falta da questão racial, eu senti a necessidade de voltar a estudar novamente, fazer outra especialização em direitos humanos, né? E para nós mulheres, eu vejo que nós temos umas questões mais fragilizadas, assim, na questão da política, né? Para nós é mais difícil para nós nos colocar à disposição de uma sigla partidária, de concorrer, né? Porque nós temos algumas atividades a mais do que os homens, né? Nós temos a questão da casa, nós temos a questão dos filhos, nós temos a questão do trabalho, né? Também. E hoje eu vejo, né, Rose, que tem muitas mulheres que eu tenho conversado sobre essa questão da presença na política. Os dados mostram que nós chefiamos grande parte dos lares, né? Sim. Em Balneário não foge a regra. Então, é uma responsabilidade ainda maior. Porque se a gente tem todas essas atividades extras, né, de responsabilidade, e aí você fica, como que eu saio do meu emprego para esse período que é necessário uma dedicação mais específica? E aí talvez a importância desse suporte, né, desse suporte de base, que sejam das amigas ou que seja da família, né? Porque os homens, me parece não, eles têm isso, né, muito mais concretizado do que a gente, né? Para um homem é muito mais tranquilo, né? Agora, para nós mulheres, como nós temos todas essas demandas a mais, fica mais difícil. Por isso que eu acredito que deveria se pensar em políticas públicas relacionadas a mulheres, nesse sentido, né, de auxílio mesmo, né? Porque se eu tiver que sair de um emprego para concorrer,
eu vou ter uma defasagem salarial, eu não vou ter uma renda. E isso vai prejudicar, vai me fazer eu pensar, né? Será que eu saio do meu emprego? E aí, como é que vai ficar a minha questão financeira? Nessas questões, eu acho que deveria de ser pensado políticas públicas relacionadas a isso também. E eu sou muito partidária da questão da gente ter... Hoje já avançamos, né? Além da questão desse percentual que é de gênero, acho que é sempre importante dizer, 30% é de gênero, mas infelizmente a composição sempre é com gênero feminino, porque a maioria de quem se candidata são homens. Se olhar essas condições que estão determinadas e são determinantes do afastamento das mulheres, temos um financiamento que hoje o fundo prevê um percentual um pouco maior do que dos homens para que as mulheres possam estar, então são avanços. Mas efetivamente, acho que a gente precisaria da reserva de vagas, né, de cadeiras. Precisamos pensar assim, em políticas, porque não faz sentido as mulheres serem a maioria, né? Nós somos o maior número. Por que nós somos menos representadas nos espaços de poder, né? Então, tem alguma coisa muito errada, assim como a questão racial também, né? A maioria da população se declara negra e parda. Como pode tão poucas pessoas, né, estarem representando nesses espaços, né? Isso aí é algo que eu acho que tem que ser feito um planejamento de longo prazo, algo assim que mexa com as estruturas mesmo. E esse um ano de setorial, assim, como eu estava dizendo, acertamos, erramos, mas principalmente aprendemos. E a gente vai começar a pensar mais sobre isso para as próximas eleições, como dar mais condições para as nossas mulheres se sentirem mais seguras de colocarem os nomes delas à disposição. E é isso, né, com todas as dificuldades, mas unidas, né, juntas, uma segurando a mão da outra, a gente vai conseguir. Por isso que eu acredito na questão das políticas que o governo do PT, né, vem instituindo, né, para estimular as mulheres na política, né? Não, exatamente, eu acho que quando a gente tem internamente e essa organização do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, da equidade de gênero na composição do diretório, então, para cada homem e uma mulher, você obriga as mulheres a assumir espaço de poder nas estruturas as setoriais LGBT, as setorial de mulheres, as setoriais do movimento negro. Tudo isso ajuda a criar espaços de voz. Porque eu não posso falar no lugar do outro, né? Como uma mulher branca, hétero, eu tenho o meu lugar de fala, mas eu sou uma apoiadora, né, de todo o movimento de igualdade racial, de respeito, de combate à homofobia. Então, acho que nesse sentido, o Estatuto do Partido dos Trabalhadores, ele já vem buscando nessa igualdade e equidade, ele vem nos convocando a assumir espaços, né? E aí o desafio que a gente tem de outras estruturas na sociedade para que, de fato, as pessoas se sintam encorajadas a estar, né, nesses espaços e colocarem seus nomes. Perfeito, né? Promover formações políticas, né? Encontrar a linguagem que envolva, que mobilize essas pessoas, né, de verdade, a se engajarem nessas causas. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. E imagina a democracia, né? Se a gente pensar, democracia sem a nossa presença. Que democracia é essa? Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu acho que vocês ficam falando muito, que é uma questão de mulher, de gênero, né? Como se fosse isso um mimimi, né? E não é, né? Não. Acho que a gente precisa primeiro reconhecer nas nossas atitudes que nós, inclusive mulheres, mas isso é muito mais do campo masculino, reproduzimos machismos, existe o machismo, reproduzimos processos de racismo, né, de homofobia. Então a gente primeiro tem que se colocar como aprendiz nessa nova ordem social que nos impele a olhar que as diferenças, elas são a maior riqueza que a gente tem, né? Eu acredito nas políticas de equidade, né? Porque o PT vem instituindo essas políticas de uma maneira muito feliz, assim. A questão da entrada mais de pessoas de uma classe menos favorecida entrar numa faculdade, ou ProUni, ou Enem, né? De cotas. A política de cotas, que vai encorajando essas pessoas a assumir o lugar, né? Porque nós temos que dar espaço a essas pessoas também, né?
Hoje nós temos a Érica, que representa muito bem o LGBTQIA+, né? Lá na Câmara Federal. Temos a Carla Aires, que assumiu agora. A Carla Aires também, aqui de Santa Catarina, né? Então, assim, eu acredito que isso vai com o tempo, as pessoas vão assumindo esses espaços, elas se sentem no direito de assumir e tem que se sentir mesmo para que haja mais igualdade na política. Não vai levar ainda alguns anos, né, para ter toda a igualdade, mas a gente vai acabar... Fica enraizado, é estrutural, o problema, né? Isso, e assim, você falando agora, eu me lembrei que essa semana, né? Porque isso no PT já é uma realidade, sim, né? Essa inclusão da diversidade. Mas isso, felizmente, eu vejo já aos pouquinhos acontecendo em outras instituições também. Essa semana eu estive numa reunião, né, enquanto diretora de extensão da UDESC, que nós estamos com uma nova gestão na reitoria também, e a gente vai começar a pensar as nossas ações afirmativas, né, lá. Hoje nós temos cotas para escola pública e negros apenas. E a gente está começando a pensar nas pessoas PCDs, nos indígenas, nas pessoas trans, né? Então a gente vai abrir assim esse leque porque a sociedade é diversa e a gente precisa dessa representatividade, né? Isso que faz a riqueza, né? Isso que faz... E até porque a gente não pode ficar omisso mediante os índices de exclusão, né? Você vê, o Brasil ainda é campeão em mortes da população LGBT e particularmente das pessoas trans. Homens e mulheres trans são as maiores vítimas. Então, como que a gente fica apartado disso quando você vê o depoimento que eu tive há pouco tempo de uma pessoa dizendo que o que resta, mesmo que quando consegue estudar, é muito difícil se instituir no emprego, né? E aí resta muitas vezes a prostituição. Outras dizendo que há uma perversidade, uma xenofobia. Você tem a questão das pessoas... A moça contando que ela teve que mudar o sotaque e o cabelo porque é nordestina. E teve dificuldade em uma cidade de Santa Catarina de buscar emprego. Então ela teve que mudar o que é da origem dela, da linguagem dela, né? Do biotipo para se enquadrar numa sociedade que tem uma normatização que é excludente, né? Então, e o que isso faz na saúde mental de uma pessoa, né? Nossa, nessa minha história de 20 anos da saúde mental, eu percebo, pude observar nesse tempo de como essa questão da exclusão social prejudica a saúde mental das pessoas, né? Por isso que eu falo que nós temos que fazer uma balneário, junto contigo, Marisa, para a gente incluir, né? Para ser uma sociedade mais inclusiva. Porque a saúde mental é aquela questão do pertencimento. Eu tenho que pertencer a essa sociedade, eu tenho que me sentir pertencente, né? Para que eu possa contribuir. E é natural do ser humano querer contribuir. Se sentir parte, né? da história, né? Se sentir parte dessa sociedade, se sentir parte de uma praia, de eu ter o direito de chegar na praia sem que ninguém fique olhando para mim, a minha roupa, né, o meu calçado. Esses dias eu estava conversando com um senhor que trabalha lá no prédio onde eu moro, ele disse que não vem à praia e ele mora aqui pertinho. Ele não vem à praia porque ele não se sente pertencente a essa praia. E que a questão das pessoas pobres, meu filho vai ser como eu, um zelador. Eu disse, não, mas acredite, tem o ProUni, tem o Enem, né? A gente pode avançar nesse sentido, a sua família pode avançar, né? Então, assim, o que nós estamos dizendo hoje, o que Balneário Camboriú diz a essas pessoas? Não, você não pertence aqui, esse local é nosso, é muito segregado. E aí tem uma tendência do que a gente vê, uma tendência de ficar ainda com uma maior segregação, né? Porque quando você privatiza determinados espaços, quando você expulsa a população nativa, né? Então, acho que a Rosi, quando toca nessa quando questão... Quando os trabalhadores não conseguem morar onde trabalham. Isso. O pertencimento é a chave da saúde mental, né? Como você diz. E hoje a gente vê que Balneário carece de afeto, né? De toque, carece de acolhimento, que é o que, se a gente olhar lá na nossa ancestralidade, é o que nos define enquanto espécie humana, né?
que é essa possibilidade de pertencer, de se sentir acolhido, cuidado, né? E saúde mental, todos os estudos falam acolhimento, acolher as pessoas, ouvir as pessoas. O movimento Escuta ABC é muito feliz, Marisa, é muito feliz esse movimento, porque a gente está indo ouvindo as pessoas. E nos bairros, o que a gente vê, né, Marisa? Nós percebemos isso. O meu bairro está abandonado. Nós precisamos chegar a essa população, nós precisamos abrir os espaços, os centros comunitários desses bairros, né? Nós precisamos fazer programas, projetos culturais, esportivos, incluir as pessoas nesses espaços, elas se sentirem pertencentes àquele bairro que elas moram, né? Querer o melhor para aquele bairro. Quando eu fui fazer a minha monografia a respeito da gestão de políticas do SUAS, da assistência social, teve uma senhora que eu cheguei até a colocar o depoimento dela na minha monografia, que ela diz: o bairro é nosso, nós queremos o melhor para esse bairro, né? Nós queremos que esse bairro as pessoas vivam, que elas interagem entre si, que elas queiram o melhor para elas. Porque nós, seres humanos, nós somos bons. Saber quem é meu vizinho, quem é minha vizinha. Sim, né? Se visitar. Esse bate-papo hoje que nós estamos fazendo aqui é saúde mental. Nós estamos pensando em proposta para querer o melhor para essa cidade. E nós contamos com a ajuda de todos, né? Exatamente, eu acho que é isso. É uma convocação da democracia, de quem perspectiva uma cidade mais humanizada, né? E fazer esse bate-papo aqui com essas mulheres que sonham como eu sonho, mas que também realizam, né? Que estão nos espaços onde estão buscando isso. Acho que para mim é muito importante a gente pensar que aquilo que a gente perspectiva não é uma pauta eleitoral, mas é uma vivência cotidiana, né? E como a gente faz esse exercício na assistência, na educação, a gente faz isso na militância junto às mulheres, aos homens, né? Perfeito. E assim, Marisa, eu queria dizer para você, em nome da nossa setorial, né, Rose, nós temos muito orgulho e você nos representa demais, viu? Então, conta com a gente está muito juntas, nós acreditamos que você vai ser a melhor prefeita que essa cidade já viu. Porque nós temos isso, né? Vocês, as pautas, porque a gente tem as outras, e você nos representa grandiosamente, conta com a gente, viu, nessa caminhada. E Marisa, sim, eu sou mais Marisa. O lema pegou, né? É bom. Eu sou mais Marisa. Eu sou mais Marisa. E sou mais BC também, né? Eu sonho com esta cidade, eu sonho com uma cidade mais inclusiva, né? Que as pessoas cheguem, sejam acolhidas, se sintam pertencentes e queiram o melhor umas para as outras. Né? Isso me fez lembrar, né? A frase, né? Quando a gente sonha só, é só um sonho. Sim. Quando a gente sonha junto, é o começo de uma realidade. E esse sofá é o começo de muitas realidades, muita realização de sonho. Obrigada, meninas. Obrigada, Vamos juntas. você. Muito obrigada. Tchau.